O Governo do Estado de Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e o Instituto de Autodesenvolvimento apresentam o Cadastro de Usuários de Água da Bacia do Rio Piracicaba. A Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba abrange uma área de 6.000 km². Nasce na área rural de Ouro Preto, nos contrafortes da Serra do Espinhaço, e desce recebendo as contribuições de diversos afluentes pelos 20 municípios que corta, até desaguar no Rio Doce, no município de Ipatinga. Santana do Paraíso foi agregado em virtude de critérios metodológicos do IGAM. De acordo com tal metodologia, que adota o critério de unidades de planejamento por bacia hidrográfica, somos a unidade DOCE 2, ou DO2. Foi berço de grandes expressões da política e das artes, tais como o presidente Afonso Pena, o escritor Carlos Drummond de Andrade, o escultor Aleijadinho e tantos outros. Com sua arquitetura barroca preservada, possui rico acervo de obras, esculturas, música, culinária e diversas manifestações culturais. Abriga o maior polo siderúrgico da América Latina, que se iniciou em Montlevade com a forja catalã do francês Jean-Félix de Sands-Montlevade. Possui um grande centro urbano constituído pelo aglomerado metropolitano do Vale do Aço. Tem no Parque Estadual do Rio Doce o maior fragmento de Mata Atlântica preservada, a presença de onças pintadas, jaguatiricas, tatus, serpentes, pássaros, lobos-guarás e tantos outros animais ameaçados de extinção. Tem na mineração, siderurgia, agropecuária, silvicultura e produção de celulose suas principais atividades econômicas. Os usos preponderantes que se fazem de suas águas são basicamente agricultura, pecuária, atividades produtivas em geral, mineração e indústria, abastecimento humano nas cidades e no campo, dessedentação dos animais, pesca, recreação e transporte de minério até os portos no litoral. Cada um desses usos demandam volumes diferentes e alguns exigem mais qualidade que os outros, o que às vezes gera conflitos de uso nos períodos de escassez. Contemplando todas essas particularidades e todos esses fatores intervenientes no processo de gestão compartilhada, descentralizada e participativa das águas, é imprescindível o conhecimento das bacias. Este cadastro certamente contribuirá para a consolidação do balanço hídrico tão necessário para a efetiva implantação dos outros instrumentos de gestão previstos na Lei 9433, a Lei das Águas. Médio Piracicaba. Alvinópolis. O seu povoamento teve início nas primeiras décadas do século XVII, quando o sertanista Paulo Moreira da Silva encontrou ouro no rio Igualache do Norte e, à procura de novas terras, encontrou as margens do Rio do Peixe, solo de alta fertilidade. A partir daí, iniciou-se o povoamento do lugar. Durante esse período, a economia era exclusivamente agrícola, destinada ao abastecimento das cidades mineradoras de Mariana e Ouro Preto. Localizada na região centro-leste de Minas, Alvinópolis possui mais de 20 comunidades rurais. O clima ameno torna o lugar agradável e com lindas paisagens naturais. A população estimada em 2008 era de aproximadamente 16.000 habitantes. João Montlevade. Em 1817, aos 28 anos, chega ao Brasil o francês Jean-Antoine Félix de Sands de Montlevade. Ao aportar no Rio de Janeiro, Jean de Montlevade segue viagem para a província de Minas Gerais, estado que ele aponta como um grande campo de estudo na área de mineralogia e geologia, vendo que ele era um grande engenheiro de Minas. Em Minas, Jean de Montlevade nota que o estado é repleto de forjas para a produção de ferro, fazendo-o percorrer várias comarcas como Sabará, Caeté e São Miguel do Piracicaba, onde adquiriu algumas sesmarias e construiu sua forja catalã, além de sua moradia, o Solar Montlevade. Sua população estimada em 2008 era de aproximadamente 75.000 habitantes. Itabira. A cidade é carinhosamente apelidada por seus habitantes de Cidade da Poesia. É conhecida também por Cidade do Ferro, já que a cidade foi palco da criação da Companhia Vale do Rio Doce em 1942.
Sua população estimada em 2008 era de 109.380 habitantes. Bela Vista de Minas. Bela Vista de Minas é resultado de um desmembramento do município de Nova Era, pertencente à comarca do Rio Piracicaba, até dezembro de 2008. Bela Vista de Minas, situada às margens da BR-381, dentre as montanhas que cercam o município, é uma pacata cidade do interior que tem como destaque o seu povo, que sempre recebe bem os visitantes e que sempre luta por dias melhores. Sua população estimada em 2008 era de aproximadamente 10.000 habitantes. Rio Piracicaba tem sua economia voltada para a extração de minério de ferro, agricultura de subsistência e pecuária leiteira. O minério, que antes era extraído quase que exclusivamente na mina do Morro Agudo, hoje é extraído em água limpa. Carregado na pera ferroviária de Bicas, o minério de ferro segue de trem até o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, de onde é exportado. Sua população estimada em 2008 era de aproximadamente 15.000 habitantes. São Domingos do Prata. A história do município de São Domingos do Prata se define pela sorte, pois Marques Afonso, amedrontado pelo rugido dos índios aimorés, jurou que, se encontrasse o caminho de volta para casa, ergueria uma capela em homenagem a São Domingos de Gusmão. Foi ali, próximo à margem do rio Piracicaba, que recebeu a denominação de prata, pois quando a lua refletia no rio, apresentava ser uma moeda de prata. Situada na região do Médio Piracicaba, sua economia é voltada à produção agropecuária, que é responsável por mais de 70% do PIB do município. O município possui também indústrias de médio porte. Sua população estimada em 2008 era de aproximadamente 18.000 habitantes. Nova Era. Em 1988, foi descoberta uma jazida de esmeraldas na localidade de Capoeirana, fazendo com que o garimpo projetasse Nova Era no cenário internacional. Por ela, passa a Estrada de Ferro Vitória-Minas, importante rota de minério de ferro e uma das poucas linhas diárias de trem passageiro, sendo que a estação de Drummond Central, uma das mais importantes da mesma, fazendo ponto de conexão entre a linha férrea de Belo Horizonte e Itabira. A cidade de Nova Era é entrecortada pelo rio Piracicaba, importante afluente do Rio Doce. Sua população estimada em 2008 era de aproximadamente 19.000 habitantes.